Salve, galera! Cartoleiros e cartoleiros, sejam bem-vindos ao nosso canal Cartola Tático. 10K, hein, Paulo? O Cartola está começando a crescer e a galera começando a gostar dos nossos scouts. E aí? Exatamente. E aqui você vai ter mais um vídeo para imitar na rodada, já que com toda a modéstia e humildade do mundo, nossos times estão indo muito bem, né, Sandro? Caramba, bicho. Eu vejo o pessoal festejando 60 pontos, 70. Nossos três times com diferentes escalações fizeram mais de 80, Paulo. Com mais de 10 cartoletas valorizadas na rodada. Cara, a gente está imitando demais. Chegue junto, assista o conteúdo após a vinheta. Vamos lá, galera! Como sempre, em forma de apresentação, a gente vai passar alguns pontos rapidamente como foi na terceira rodada, o que deu certo e o que deu errado é importante, que é uma base que a gente começa a construir para principalmente a quarta rodada. O nosso objetivo nesse vídeo é falar sobre a escalação e dicas da quarta rodada. Aqui eu mostro, da esquerda para a direita, nossos principais times do canal. De um time mais clássico, que é o primeiro, né, que fez mais de 80 pontos, até o time mais alternativo, que a gente colocou até a Arrascaeta, não botou o Veguete, botou o Hulk de capitão e imitou com quase 90 pontos e fez quase 10 cartoletas. Ou seja, três diferentes escalações fizeram mais de 80 pontos. Ou seja, nossos sócios eles têm um cardápio com bastante sugestão para consumir. Então, eles pegam várias dicas de jogadores, meio de campo, que é uma posição difícil, a gente colocou Arias, Arrascaeta, Coutinho e o Richard Rios, que fizeram muito bem, sem falar dos atacantes que a gente apostou no Ferreirinha. Ninguém apostou, ele fez 15 pontos. Vamos lá, novamente aqui, né, Paula? Favoritos que ninguém escolheu, Flamengo. A gente fez um vídeo específico, você principalmente, que a gente falou do Flamengo e ninguém estava olhando. Só olharam para o Galo e Bahia, Galo e Bahia, Galo e Bahia. O Cartola não é isso, pessoal. Não é só favoritos. E a gente falou, eu não espero que o Bahia sustente, porque o Mirassol aperta e o Bahia vai de time misto. E o Galo é um time que ainda tem uma defesa frágil e aí tomou 2 gols do Vitória. Então a gente foi com alguns jogadores, claro, do Bahia, como o Ronaldo, como eu falei, mas tranquilo, porque era um jogador que custava 3 cartoletas só, muito barato, e ele acabou não desvalorizando. Agora, você ir com o Hulk do Galo, que a gente acabou falando aqui na última linha, não vá com ele, é um risco muito alto, ele não vai fazer 12 pontos, só se fizer um gol, assistência. Ele acabou fazendo 6, 7, né? Mas desvalorizou. Eu vi que ele perdeu uma cartoleta. Os meio-campistas eu já falei, capitão Veguetão, a gente acertou, né? E a gente comentou da jogada de laterais do Vasco, né? O Paulo Henrique a gente colocou no time, porque ele... Presta atenção nesse lateral, ele é um jogador muito ofensivo e rouba muita bola. O que é que você acha, Paulo? Exatamente, um jogador está surpreendendo bastante, né? O Piton, não vou dizer que fez uma rodada abaixo, né? Garantiu ali seus 4,50, mas o Paulo Henrique foi a sensação, né? Sem saldo de gol, né? Para mim foi um pouco surpresa o Sport ter feito um gol, mas eu não espero saldo de gol, gente, sinceramente. Eu não conto com saldo de gol. Tá um campeonato muito equilibrado, né? Os times... É um campeonato a cada jogo, então os times precisam sair, precisam fazer gol. Você vê o Mirassol contra o Bahia, o Vitória contra o Galo. Não, cuidado, Flamengo e Juventude, a gente vai falar. Antes da gente entrar nos detalhes da quarta rodada, reforço o nosso plano de sócios. Está bombando, bem interessante, com conteúdos. Esses são os conteúdos que a gente fala, fora análises individuais dos times, que o Paulo faz de todos os times do Brasileirão. E isso só para os sócios. Então, bola parada, influência da arbitragem, isso é importante. A gente comentou sobre o Corinthians e Palmeiras, a quantidade de cartões e probabilidade de expulsão que acabou não vindo, mas era próximo. Ranking de valorização, e-book com todo o conteúdo, por apenas R$50, cara. Nosso intuito agora é chamar as pessoas para que conheçam o plano. Tem plano de 120, 129, 90. A gente sabe que é barato, mas a gente quer que tenha um volume de sócios. Então, por apenas R$50 no Pix, tem plano mensal e tem um plano VIP, que todo mundo está escolhendo, que é uma análise individualizada, que você manda o time para mim e para Paulo, a gente comenta e retorna para você, ok? Por favor, vamos lá. Mandem aí, tá no contato 11 9 30 23 55 20. É isso, pessoal. Vamos agora detalhar os jogos da quarta rodada.
Tem um jogo hoje, a gente está gravando hoje, terça-feira, o vídeo vai no ar, né? Hoje, terça, dia 15 de abril. Um jogo do Ceará e Vasco, ele não vai valer. Começa amanhã, iniciando um jogo só que a gente vai saber a escalação. É um jogo até interessante. Botafogo e São Paulo, vocês veem no primeiro na lista, tá? Botafogo é um pouco favorito. São Paulo, se jogar contra o Galo, vai jogar atrás, vai gerar uma certa dificuldade, mas o Botafogo pode furar a linha. Tem um Igor Jesus interessante. O saldo de gol do Botafogo também é provável. São Paulo não está indo muito bem no ataque, não conseguiu ganhar do Cruzeiro em casa, não fez gol contra o Galo, não fez gol contra o Sport, então é um bom jogo. Aí começam os jogos muito equilibrados, a gente não vai detalhar muito. Mirassol e Grêmio, eu acho que é um ambas marcas. Sport e Bragantino, também um jogo que tem o Sérgio Oliveira. Corinthians e Fluminense é um jogo interessante, mas o Corinthians, estão dizendo que o Corinthians é o favorito, mas o Corinthians não vem num momento bom e o Fluminense já vem numa crescente com o Renato Gaúcho. Acredito no empate aí 1-1. Então, quem quiser arriscar no Yuri Alberto, mais defesa não colocaria. Outro jogo muito equilibrado e pode gerar muito scout, Inter e Palmeiras. Este é um jogo incógnita mesmo, que é um jogo de favoritos, né? É um jogo que os times podem se abrir, né? E quem sabe a gente pode ter alguns scouts. Quer comentar alguma coisa sobre esse jogo, Paulo? Bom, eu acho que esse jogo vai ser um jogo que pode dar muitos scouts, né? Internacional tem aí peças que tá indo muito bem, né, no ano, principalmente no Cartola, o caso do Bernabé. Tem o R se jogar também é uma boa opção. Lei 2 para quem gosta de acreditar nisso, eu não vou muito nisso, né? Mas eu acho que Palmeiras também é um time que dá muito espaço em velocidade. O Wesley é esse jogador de atacar o espaço. Tem o Alan Patrick para bola parada, esse já não apostaria tanto, né, pelo Palmeiras ter ali uma solidez defensiva com os zagueiros Piquerez voltando aí bem, né, também pode ser uma opção. É um jogo que vai gerar muito scout. Eu não apostaria em peças para saldo de gol, como o Sandro falou. Acredito que ambos os times vão marcar na partida, mas talvez aí se quer fugir um pouco do óbvio, tem uma aposta ali um pouco mais arriscada, tendo boa reserva de luxo, uma peça do ataque para diferenciar pode ser uma boa, né? Também acho. Tem o Richard Rios. Meio de campo tá difícil escalar e o Richard Rios tá com a média boa, cara. Eu vejo todos os jogos, ele tá numa participação. Ele bate muito, né? Ele toma muito cartão. Porém, ele rouba a bola, dá assistência, chuta. Ele é muito bom. Flamengo e Juventude, eu não vou falar. Porque é um jogo que todo mundo vai. O Cartola tático, ele não se baseia só em favoritos. Se a gente vai ver os mais escalados, é assustador. É 80% do time Flamengo. Não é bem assim. O Juventude é frágil? Mais ou menos. O Juventude tomou 2-0 só do Botafogo, que quase fez. O Flamengo costuma tomar um golzinho porque se abre muito, né? Um time que se expõe. O Grêmio, ele deu 2-0, mas o frágil Grêmio teve a oportunidade de marcar. Foi por pouco. Então, cuidado. E pense na geração de scout, né? O Juventude vai jogar muito atrás. Será que vai ter espaço para finalização? Vai ter muito bola, né? Bloqueada? Não sei. Cuidado. Não vamos só se basear nesse time, não. E um jogo especial, que para mim, eu vou detalhar, é o jogo Santos e Atlético e Vitória e Fortaleza, que não está aparecendo aí. São os dois jogos que fecham a rodada, são jogos mais tarde, 9h30 da quarta-feira, que para mim vai gerar muito scout. E eu vou mostrar numa matriz por quê. Porque existe um confronto favorável em termos de como os times jogam, mas também um ambiente. Os Santos e o Atlético estão pressionados. Quem está pressionado não fica atrás para gerar um ponto. Ele vai querer ganhar. E isso é interessante, vocês vão ver. Exatamente. Agora a gente vai trazer o jogo da quinta-feira, né, Sandro? Da quinta, o único, que também é um jogo difícil de prever. Como sempre, Ceni vai mexer no time, que ele gosta de rodar o elenco para não... Já teve a contusão do Canu, ele vai ficar com medo de ter contusão. Jogador, o Juba mesmo está jogando seguidamente, o Lute é provável que jogue, né, que não jogou na última. Então é um jogo de 1-1 também, para mim, ambas marcam, o Bahia pode ganhar 2-1, os Cruzeiro, é um jogo equilibrado. Historicamente o Cruzeiro é muito forte, eu não trouxe a estatística, mas você vê aqui na estatística tá um leve favoritismo para o Cruzeiro, como a gente falou, né, um grande favoritismo do Flamengo, Botafogo, o São Paulo não está bem. Olha o equilíbrio entre Vitória e Fortaleza. Isso é interessante, mas também tem uns pontos negativos. Eu vou trazer. O Fortaleza joga atrás, o Vitória pode sair, que não é bem. O Vitória não sabe jogar propondo. E é complicado. Olha o equilíbrio do Santos e Atlético que eu falei.
Eu falo sempre Marília com Mirassol por causa do M. Mirassol e Grêmio também é um equilíbrio grande, ambas marcam. Para mim é um jogo de 1-1. Jogo dois times que vão querer propor, mas dois times frágeis na defesa e no ataque também. E tem o Sport e o Bragantino. O Sport tem um leve favoritismo. Quem gosta do Sérgio Oliveira, o Hereda, os atacantes do Sport, me perdoe. Eu não gosto do Barleta. E no Pablo, rapaz, eu duvido. O Sport, e desculpe assim, viu, torcedores do Sport, arame liso, é um time muito bem organizado, toca a bola, constrói, mas chega no ataque e não faz nada. Não faz gol. Veja a quantidade de gols que eles fez no campeonato. Vamos lá, Palmeiras, 2 de 3. É muito pouco, tanto que é o último colocado. Está perdendo até para o Vitória. Paulo, na página seguinte, eu vou detalhar bem um confronto, eu queria até sua opinião. Aliás, não, aqui primeiro falando do Flamengo Juventude, não precisa nem falar. Trouxe as estatísticas do Corinthians e Fluminense, né? Isso é legal. Quanto time, em média, conquista de pontos, muitos pontos, o Corinthians conquista, e quanto o Fluminense cede. Olha que confronto interessante, né? Então, cara, uma média de 90 pontos entre os 11 jogadores e o técnico, 12, né? É um jogo que pode gerar bastante scout. Essa estatística está dentro do Gato Mestre, né? Para quem é pró, no Cartola. É bem interessante. Eles estão enriquecendo a cada vez mais o Cartola com estatísticas. É bem interessante. E o confronto para fechar do Botafogo e São Paulo é muito bom também. Olha quanto o Botafogo em médio conquista, né? Ele já conquistou com saldo de gol e é provável. O Igor Jesus é muito forte. Para mim está no meu time, viu, Paulo? O Igor Jesus, vamos discutir. E o São Paulo cede até pouco, porque o São Paulo está jogando um pouco na retranca, cara. Tá complicado, né? Não levou gol contra o Sport, não levou gol contra o Galo. Salvou 2 saldos de gols, isso é muita pontuação. Para o Cruzeiro, que ele tentou jogar e ganhar o jogo, tomou um gol e foi empate. Então, o São Paulo realmente está passando por uma crise complicada e está sem seus principais jogadores, né? O Lucas Moura e o Oscar. Essa é uma análise que eu faço, assim, para a gente analisar o confronto. Aí o Paulo pode fazer um comentário. Eu analisei em 3 pilares, né? Assim, quando você analisa um jogo, você olha não só como ele defende, como ele ataca, que é a parte ofensiva, mas também o momento e ambiente. Aí eu botei verde, verde, Santos, sim. Sabe por que o momento e ambiente é interessante? Porque está trocando de técnico e tem que ganhar. Então o time não vai ficar atrás. Então, quando eu falo verde, dou um sinal de positivo, é que é um confronto que o Santos vai sair para jogar. Isso para o Cartola é bom. Vai se abrir, vai ter chute no gol, tem um Guilherme. Eu coloquei Guilherme seguidamente, ele está fazendo 6, 7 pontos. Quando fizer o gol, vai imitar. O Galo também, se você falar, o Galo está muito ruim. Não está. O Galo chutou mais de 30 bolas contra o Vitória. Tentou, amassou o Vitória. Só que ele tem dificuldade realmente para furar as linhas, né? Quando o time joga com bloco baixo, ele tem jogadores de velocidade, transição. Então, eles não conseguem infiltrar. O Scarpa não é esse jogador de quebrar linha como o Alan Patrick, né? Como o Veiga do Palmeiras, como a Arrascaeta, o mestre. Então, eles não têm essa característica de furar o bloqueio. Então, eles acabam chutando muito de fora da área, cruzamento. Gera scout. Então, eu vejo o ambiente do Atlético do Santos pressionado, então, positivo. A parte defensiva fraca dos dois, então podemos ter gols. E a parte ofensiva boa. Eles têm bons ataques, tem o Neymar voltando. E eu destaco, aqui tem algumas estatísticas, né, pessoal? Vocês podem ver, o número de desarmes é alto, né? 21 para o Santos e 14 para o Atlético. A probabilidade de gols é alta, ou seja, você prevê historicamente 2 gols para cada lado. Então, um placar que foi até contra o Bahia, Santos e Bahia, 2-2. Eu colocaria alguns atacantes nesse jogo e principalmente, quando a gente vai ver agora na próxima página, né, Paulo? Um jogador mito demais e eu vou escalar. É o Escobar. Cara, olha a média dele nos últimos 12 meses, desculpe. Ele atuou em outro time, fora o Santos. O cara tem média acima de 7 pontos. É um bom jogador. Desarma muito, né? Aqui eu botei o Santos e o Atlético, né? No meu desarme, 21. E o Escobar, no mínimo 4, 5 ele vai fazer. E se salvar o saldo de gols, eu acho difícil. Não acredito em saldo de gols. Mas ele pode dar assistência. Então, esse é um destaque do confronto. Aí eu falei do confronto do Vitória e Fortaleza. Aí eu falei que era um confronto favorável, mais ou menos.
tem um ambiente bom, que os dois times precisam ganhar. Fortaleza já perdeu para o Vitória esse ano, então vai querer dar o troco. Porém, a parte ofensiva do Vitória não vem bem. Fez 2 gols, fez, mas foi um gol de bola parada, de um zagueiro, e uma transição que o Vitória até melhorou. O Fortaleza, ele não cede tanto espaço de transição, apesar de jogar na transição. Então, eu fiz uma variação de um confronto mais ou menos. Quais seriam os jogadores que você indicaria, Paulo, nessa rodada, nesse jogo? Como o Fortaleza é um time de muita transição, acredito que do lado do Vitória, o Baralhas pode ser uma peça de desarme bastante. O Fortaleza tem ali jogadores no meio de campo que não são tão velozes e ágeis como o Baralhas é, então pode potencializar essa média de desarme dele. Acredito também que vai para jogo. E talvez a boa notícia seja o retorno de Mateuzinho, que vai para o jogo, porque o Vitória precisa vencer, já que tem 7 jogos sem conquistar vitórias. Então, o Mateuzinho tem jogado seguidamente, inclusive 90 minutos, fez gol no último jogo, tá batendo bola parada e tal. Acho que do Vitória seriam essas opções. E do Fortaleza, acredito que pelas vulnerabilidades do Vitória, eles podem ter aí também grande peça no ataque. O Lucheiro pode ser uma boa aposta. Moisés, né? Moisés pode ser uma boa aposta. E se embora que Moisés machucou no lance da comemoração dele do gol impedido, né, contra o Internacional. O Davidson fez esse papel para ele, né? Rapaz, você tocou no nome do Mateuzinho, sem clubismo, né? Não precisa falar que a gente é Vitória, mas isso aqui a gente analisa bem imparcialmente, tanto que a gente botou jogadores do Galo, né? Não botamos o goleiro, mas botamos defesa. Inclusive, eu não falei isso, né, Paulo? 2 times do nosso canal ficaram sem um jogador, gente. A gente fez mais de 80 pontos sem um zagueiro, porque o zagueiro que eu apostei do Vasco ou do São Paulo e o reserva, que foi o Vitor Hugo, não jogaram nenhum dos dois. Eu nunca passei por isso de perder um jogador. A gente perdeu, mesmo assim fez 80 pontos. Então, voltando ao Mateuzinho, cara, ele é um jogador que ainda não está 100% fisicamente, está claro, mas é um jogador, cara, para Cartola e para o time, primeiro que ele baixa a linha e ele marca, ele rouba a bola. Como você falou, bola parada, além de ele participar muito no ataque, dando assistência, e ele chuta bem, né, Paulo? Ele tem uma boa conclusão. Ele chuta, fez gol até fora da área. Mateuzinho não tá tão barato, mas eu acho que é um bom nome. Eu fiz uma pré-escalação, botaria ele sim, tá? Ao invés do Baralhas. Você falou no ponto bom. A transição favorece, então, o desarme. É isso, Paulo? Exatamente. E em contrapartida, Vitória jogou contra o Atlético Mineiro jogando em transição, de forma mais reativa. O Fortaleza também joga assim, então vai ser um bom duelo. Ano passado, o Vitória venceu o Fortaleza de Voivoda com o mesmo Carpini no Barradão por 2-0, com 28% de posse de bola dentro do Barradão. Então, esse é um duelo que quem joga em transição tende a ir bem, né? Ou seja, quem é que vai entregar a bola para o outro? Vai ficar um entregando a bola para o outro, né, Paulo? Aqui uma pré-escalação, só são os principais destaques. Claro que o Flamengo é o principal, né? Arrascaeta e o Wesley são os 2 destaques. Muita gente indo de Bruno Henrique, por que não? Um reserva de luxo. 2 atacantes de alta média básica, gente. E que não fizeram gol ainda. Rony e Guilherme, por que não? No mesmo confronto. E o Escobar. Esse cara tá mito demais e tem um confronto na Vila Belmiro muito favorável. Olha os mais escalados. Você pode falar aí, Paulo, tem quantos jogadores do Flamengo? 8, né? 8. 4 fora. Exatamente. Que é aí, o Júnior Capixaba. Muita gente. Felipe Luiz, Rossi, a defesa quase inteira do Flamengo. Wesley Ortiz, Léo Pereira, Júnior Capixaba. Aqui é Mido de Cartola, não tem jeito. Meia, Arrascaeta, Gé Savarino e Yuri Alberto no ataque, Igor Jesus e Bruno Henrique. O Savarino foi uma decepção, né? Na última rodada. Participou pouco contra o Bragantino, que cede espaço. Não colocaria ele de novo, não. Mas quem sabe, né? O ataque está interessante, né? O Bruno Henrique você colocaria, Paulo? O Flamengo, né, tem ali peças no ataque que tá rodando muito, né? Uma hora é Michael, uma hora é Luiz Araújo, uma hora é Cebolinha, então aí Juninho, outra hora é BH de centroavante. O Luiz tem mudado muito. Talvez seja um jogo que o Bruno Henrique não tenha tanto espaço para atacar como ele costuma atacar. Isso. Né? O Bruno Henrique, inclusive, Felipe Luiz falou na coletiva que ele é um jogador de romper muitas cores da última linha, de expor os zagueiros, e o Juventude deve em bloco baixo. Talvez por esse quesito ele não se apresente tanto assim, mas se o Flamengo fizer vários gols, ele deve estar envolvido ali. Rapaz, e o meio de campo do Juventude me chamou a atenção. Eu vi o jogo todo, eu vejo todos os jogos, mas vi com bastante atenção o Juventude Ceará.
como os frentes de zaga marcam bem e jogam, né? Jadson, o tal do Batalha. Porra, os caras jogam bem, ainda saem jogando. É um time, não é bobo não, viu, gente? Toma cuidado. Aqui são algumas indicações que a gente chama da nossa convocação, né? E o Lucas Arcanjo do Vitória, em uma fase excelente, pode fechar o gol e pode ser um saldo de gol também. Por que não? Porém, vão ser poucas estocadas do Fortaleza, a não ser que ele comece perdendo e aí vai ter que sair o jogo. Tudo depende da dinâmica do jogo, né, Paulo? Pode seguir. Falando agora dos meias, né? Boas opções do esporte. Sérgio Oliveira fez uma boa pontuação. Paulo falou do Baradas, Mateuzinho, eu acho interessante, sim. Arrascaeta, não precisa nem falar. Jean Lucas, sempre participativo do Bahia. Eu não vou em Everton Ribeiro, Carlos Alexandre, não vou em Cauli, os caras não pontuam bem, sai fora. Podem fazer gol, mas é raridade. E Gerson do Flamengo também é muito bem. Atacante tem milhões. Eu não vou entrar em detalhes, né? Fechando novamente nosso plano de sócio, pessoal. Apenas R$50 no Pix. Você vai ter conteúdos muito bons e vai imitar. Chegue junto. Vamos agora, Paulo, ao nosso campinho, que é o principal, que todo mundo está esperando. Aí, galera, agora chegou a hora do nosso campinho. E a gente já começa com uma base, né, para a gente ser objetivo. Engraçado, né? O ataque está sendo mais fácil para escalar, tem muita opção. Nossa estratégia é Guilherme dos Santos, como eu falei, pela média básica. Tem o Rony também, mas ele vai ficar de fora dessa vez. O Igor Jesus, ele vai para cima contra o São Paulo. E o Roberto, ele sempre deixa o dele na arena, né? Se não deixar o dele, tem um pênalti ou tem a média básica. Quem quiser ir com o Memphis Depay é uma opção, mas eu acho o Roberto mais agudo. E vocês sentiram falta de um jogador aí do Flamengo, né? Vai como reserva de luxo o Bruno Henrique. Como eu falei, ele não tem um jogo, por incrível que pareça, tão favorável pelo espaço. Consegue mostrar o reserva de luxo, Paulo, aí? Se você bota o Guilherme, pessoal, bota o Bruno Henrique, pessoal, como titular, você fica sem opção para o reserva de luxo. Por isso que a gente botou o Guilherme e inverteu. Na verdade, nós temos 4 jogadores, né, no ataque, todo mundo sabe. Arrascaeta é nosso mito. E como capitão, eu manteria. Minha dúvida é, será que ele joga? Eu acho que sim, o Flamengo está priorizando o brasileiro. Ele se mostrou bem fisicamente, ele jogou 3 rodadas seguidas. Vitória, o Córdoba, na Central de Córdoba, e o Grêmio jogou partidas inteiras jogando bem. Não precisa nem falar o que ele fez na última rodada contra o Vitória, né? Putz, monstro. E aí botou como base o Escobar, eu não abro mão, porque eu acho um confronto muito favorável. O Galo perde muita bola, então ele vai roubar a bola. Se não tiver saldo de gol, que venha a mitada ou não. E o Ortiz, ele roubou uma bola, enfim. Ele fez 6,50 na última e tem uma probabilidade alta de saldo de gol. Estou botando ele pelo preço, claro. Se sobrar cartoleta, a gente pensa. Agora é o grande quebra-cabeça, né? Você botaria mais um jogador na defesa do Flamengo? Você botaria o técnico do Flamengo? O técnico do Flamengo é caro, vai faltar cartoleta. Então, eu investiria agora na lateral, Paulo. Botaria um bom lateral, que é aqui onde gera bons scouts. Então, a gente tem... Né, vamos começar de cima, e realmente dessa ordem. Bernabé, confronto muito bom. O William também contra o Bahia, né? O Bahia tem ponta, o Eric Puga aqui perde bola também. Então, o Piquerez fez gol na rodada passada. Cara, tem muito bom lateral e é bom a gente investir na lateral. Sandro. E a nível de curiosidade, o William não jogou o último jogo. Não sei se foi poupado. Acredito que tenha sido, né? Pelo início de Brasileirão dele, acredito que foi poupado. Mas não ele imita demais em casa, hein, cara? Vamos botar ele para dar uma diferenciada? Sim, um bom lateral. O Bahia pode não fazer gol, né? E o Cruzeiro, cara, tá tendo que mostrar para a torcida, tá no desespero. O Bahia também não tá bem, ele não vai jogar muito atrás, o Bahia vai querer sair, então é um jogo favorável, sim. O Bernabé é uma ótima opção, pessoal, também, mas pega o Palmeiras, né? O Palmeiras é um time difícil, o time joga atrás, é um time que segura o jogo, time que faz um gol e ele não se abre tanto, então não sei se vai ter muito espaço. Vamos lá. Fechar a zaga e o gol e a gente vai pro meio, Paulo. Zaga, acho que vai ter que baratear. Gostei do Gustavo Gomes, viu, cara, contra o Corinthians. Sim. Monstro, velho. Só que ele é caro, né? Monstro, participativo, vai na área, cabeceia, chuta, rouba a bola. Gostei dele, só que é muito caro, não botaria, não. Tem um Jair do Botafogo, hein, contra o São Paulo. O São Paulo não vem muito bem, jogar fora de casa. E esse Jair é bom, né? Você já deu as características boas dele nos vídeos.
né? Um custo bom e benefício, né? Você vê que a gente não está fechando o Flamengo. Agora, o gol pode ser o Rossi, né? O que é que você acha? Acho que sim, até por questão, né, de ser Saldo barato. O de gol. Rossi, que a gente falava que não fazia muita defesa, contra o Grêmio apareceu nessas defesas, né? Inclusive uma defesaça no final do jogo. Ele foi bem, fez 8,90, né? E é um jogador barato, né, gente? Esse é o ponto. Infelizmente, foque nas cartoletas. Vamos pensar em valorizar. Não vamos botar seu Hulk, né? Seus jogadores caros, o Estevão. Não está no momento ainda. Técnico também é uma dúvida cruel. Começando de baixo para cima, concordo. Pepa pode ir bem, ganhar. O Mirassol pode arrancar um pouquinho, mas aí eu não arriscaria no Mirassol, né? Carpini pode arrancar uma vitória contra o Fortaleza, pode fazer gol, mas Vitória não está tão bem. É uma dúvida aí, viu, Paulo? E aí? Complicado, amigo. Rapaz, eu apostei no Pepa, pela média Vamos. básica. Boa, Teve boa. volantes que imitaram nessa rodada, né? O Rivera, Muito pontuou bem. bem. Pode puxar a média básica. Vamos pro Sobrou meio? quantas cartoletas, Paulo, para os dois meios de campo aí? 20. 20. Olha lá a diferença, quase 130 cartoletas do nosso time principal, não é o time agressivo tem até mais. Isso é um grande folga, gente. Nós temos 10 cartoletas para cada meio de campo. Estamos bem, vamos escalar bem agora, vamos fechar bem. Matheus Pereira não, né? Arias tem um confronto complicado, é caro, Alan Patrick não. Scarpa, vou deixar ele na geladeira. Escalando 2 vezes e ele 1 pontinho, 2 pontinhos, não. Olha o Mateuzinho aí. Eu fecharia com o Mateuzinho e Gerson. Ou Dela Cruz. Só que tá jogando os dois, Dela Cruz e Gerson? Agora eu fiquei na dúvida. Agora faltou cartoletas. Teria que abrir mão de um aqui. Eu boto o Mateuzinho. Aí faltou quantos? Agora 8,99. Vamos ver os meios. Que pode baratear a zaga, né, Sandro? Não pontua tanto. A gente pesou no William, né? A gente pode botar o Wesley do Flamengo, mas triplicar o Flamengo é perigoso. Acho que a gente pode colocar o zagueiro mais barato, porque a gente só precisa de mais 2 cartoletas. Já que o zagueiro não pontua tanto, investe no meio com o Gerson. O que é que você acha? Vê aí se tem zagueiro bom. Barato. Vou botar aqui primeiro o Gerson, pra gente fechar nosso meio. Isso. Aí sobramos 4 cartoletas. Vamos ver se tem zagueiro. David Duarte, Freitas, Ramos Mingo. O Alter, né? O Alter ele tem uma característica de fazer gol, viu? No Goiás ele fazia bastante gol. Ele não rouba muita bola, é a característica do Vitória, porque como linha baixa, quem faz essa roubada são os frentes de zaga. Ele acaba como sobra, né? Ele não dá o primeiro combate, né? Então, e aí? Difícil colocar ele. Rapaz, difícil, viu? O zagueiro do Bahia também não botaria. Eu gostei do João Vitor do Mirassol, baratíssimo, só que aí a gente vai ficar sem reserva, né? Um jogador de 1,8. Imagine, mas um jogador bom, rapaz. Um zagueiro que já jogou no Vitória, jogador bom e tem um confronto bom. O Grêmio vai para cima, ele pode roubar a bola e pode até ter saldo de gol. Não sei se o Grêmio faz gol lá no Mirassol, não, viu? Do jeito que o Grêmio tá. Só que você fica, arrisca demais, né? Você fica sem reserva. Você vê o quanto cartoleta é importante. A gente economizou no técnico, economizamos no goleiro, e aí, mesmo assim, tá faltando com 130. Imagine com quem tá menos, né? É verdade. Esse Lucas Cunha eu não conheço do esporte, Paulo. Você quer comentar? Você conhece? Lucas Cunha é até um bom zagueiro, só que eu acho que o João Silva, se for para colocar o defesa do esporte, eu achei melhor. João Silva. Vamos botar um do esporte? Também não seria um absurdo segurar um saldo de gol, não. Não é um jogo que o Bragantino ele não tem tanta força, ele tem mais força fora de casa. Você vê que ele não fez gol. Aliás, ele fez contra o Fluminense, foi 2-1. Mas a gente não tem jeito, pessoal. A gente torcer por um desarmes, não dá para fazer milagre. Não dá para botar o melhor zagueiro do Flamengo, o Léo Pereira, porque ele é muito caro. E aí a gente botou o William, né? A gente está arriscando. O que a gente está fazendo, pessoal? A estratégia é arriscar nas laterais, que geram muitos scouts, né? Você vê que a gente não está olhando muito o saldo de gol, mas está olhando o desarmes e a assistência, querendo a mitada. O meio de campo está muito bom, muito forte. O Gerson e a Arrascaeta vão gerar scout. O Gerson nem sempre gera, né? Scout. Às vezes ele fica mais na defesa. Porém, e o ataque tem o Bruno Henrique no banco. Tá ótimo, eu gostei, Paulo. Faria mais alguma mudança?
Não, acho que o time ficou muito bom, né? Tem o Pepa, o Rossi, o William, João Silva, Léo Ortiz, Escobar. Nossas laterais estão bem fortes para essa rodada. Nosso trio de ataque com nossa reserva de luz, que no caso viram um quarteto de ataque, também está muito forte. O Gol Jesus pega o São Paulo frágil. O Roberto tem um jogo também que é favorável para ele na Neoquímica Arena. O Guilherme, que se fazer gol vai dar uma mitada monstra, porque a média básica dele está entregando bastante. Mateuzinho se recuperando, a Arrascaeta, nosso capitão, tá jogando muito, e Gerson tá um ótimo time. A única ressalva que eu faço para a gente fechar o vídeo é que você botar o capitão no meio, você está perdendo a possibilidade do reserva de luxo, as 4. Só isso. Aí se o Arrascaeta zicar, é ele ou ele, não tem reserva de luxo, né? É só essa dúvida. A gente pode fechar na live amanhã, né, Paulo? Deixa para amanhã. Tem live às 16 horas, contamos com a sua audiência ao vivo. Tá bom. Cara, time é esse, o time tá mitando. Paulo, mais uma vez, obrigado. Pessoal, quem tá se inscrevendo, muito obrigado, gratidão. A gente saiu do 0 aos 10 mil em um mês e pouco. O canal tende a crescer, as pessoas estão conhecendo aos poucos, né? A gente tem canais de 10 anos no Cartola, né, Paulo? Então a gente realmente está furando a bolha, é um trabalho de formiguinha. Cara, eu tô muito feliz. E que venha a mitada, tô muito alegre. E é legal ter jogo no meio de semana, né, Paulo? Pô, negócio de esperar uma semana inteira. Vamos pro jogo. Fala as suas palavras finais aí pra gente fechar. É isso, galera. Mais uma vez agradecendo aqui você, a sua audiência. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal pra gente bater 15, 20, 30. E aí a gente vai crescendo cada vez mais. Vamos que vamos mitar mais uma vez na quarta rodada. O sistema de valorização já ajustou agora. Fica mais tranquilo, não tem tanto esquema assim. Daqui para por diante é a mesma regrinha que a gente já está acostumado de ver. E vamos para cima para a mitada mais uma, Sandro. É isso aí, cara. Uma coisa que você falou, deixar o like. Deixe nos comentários também, pessoal. Eu vou responder cada comentário. Pergunte, dúvidas. Qual esse jogador? Na live vocês participam. Deixa aí no comentário também. Eu respondo, eu olho todos, tá bom? É isso aí. Chegue mais. Um abraço. Até a próxima.